Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Elder Nunes e esse é o canal Engenhalizando. Hoje estaremos falando das matérias do oitavo semestre do curso de Engenharia Civil. Se você ainda não é inscrito no canal, lhe convido a se inscrever aí no nosso canal. A gente já tem vários vídeos, né, sobre as matérias dos cursos de engenharia. Hoje vamos falar especificamente das matérias do oitavo semestre. Então não sai daí que depois da vinheta a gente já volta. Então, pessoal, voltamos e hoje eu vou estar falando das matérias do oitavo semestre, como eu disse, mas eu quero explicar uma coisa. Tem três matérias das que eu vou pegar que são da grade nova da faculdade, representando as matérias do oitavo semestre. Para mim, essas matérias, para minha grade antiga, são matérias do nono semestre, que é o semestre que eu vou estar cursando agora. Ok? Então, a primeira das três matérias que eu vou estar falando, que eu vou fazer agora, Fundações 2. Enquanto que em Fundações 1 a gente viu um pouco sobre os tipos de fundações, as sapatas, os radiês, as estacas, as fundações diretas, indiretas, sobre como dimensioná-las. Em Fundações 2, eu anotei aqui a nossa ementa, né, como eu não sabia, eu anotei aqui o que a gente vai estar vendo na matéria. Provavelmente pelo que eu pesquisei da faculdade. Seriam critérios de empuxos de terra, tipos de estruturas de contenção de taludes, né, que podem ser estruturas rígidas ou flexíveis, trabalhar com teorias e processos de dimensionamento de contenção de estruturas, né, de estruturas de contenção, métodos de equilíbrio limite para análise de estabilidade em taludes de solo. Vamos fazer sobre obras de contenções especiais. Provavelmente a professora deve dar alguma informação, uma curiosidade, digamos assim, explicativo. E também trabalhar com as movimentações de terra e estabilidade de taludes. Então é uma matéria que a gente vai aprender como trabalhar com o solo. Não vai estar fazendo exatamente fundações, mas como estabilizar taludes. Você que não sabe o que é talude, aqui a gente está vendo um exemplo, né, de que é talude. Você vai estar vendo sobre... a gente vai estar vendo sobre as partes de movimentação de terra e trabalho com solo em geral, pelo que eu entendi da nossa grade. Bom, a outra matéria que eu vou falar para vocês, que eu ainda não peguei, que eu vou estar pegando agora no nono semestre, que para a grade 9 e para o oitavo, é a matéria de concreto armado 2. A gente viu concreto armado 1 falando sobre vigas, sobre as deformações que ocorrem nas vigas, né? O domínio de deformação, sobre as estruturas de aço que seriam as armaduras internas à viga. Então, em concreto armado 2, a gente vai trabalhar sobre as outras partes que compõem as estruturas dos prédios ou das casas, que sejam, que são os pilares, né, que são aquelas estruturas que ficam na vertical, enquanto que as vigas ficam na horizontal. A gente vai trabalhar com um fenômeno, na verdade, uma situação que pode ocorrer com um pilar em uma laje ou um pilar, uma fundação no solo, que é punção, que é como se o pilar ele pudesse furar a estrutura da laje ou vice-versa, ou a laje ser rasgada e descer sobre o pilar. Então a gente vai estudar sobre punção, sobre esses cálculos de como evitar esse tipo de problema, trabalhar com as lajes lisas e nervuradas, entre outros aspectos que a gente vai estar trabalhando para os pilares. A gente provavelmente vai ver um pouco sobre o que a gente já viu em resistência dos materiais 2, que tem a ver com as flambagens, né? Que a gente viu de pilares e outros tipos de problema que os pilares podem desenvolver. A terceira matéria das que eu não peguei, ainda mais que eu vou estar pegando agora nesse semestre, é a matéria de estrutura metálica e de madeira. Então, praticamente todos os cursos eu estava pesquisando, por exemplo, na UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, tem na UFRB, na UFMG, em várias universidades tem essa matéria, creio que a maioria, praticamente todas.
É a matéria de estrutura metálica e de madeira. Aliás, todas as matérias que eu falei, pode ser que uma faculdade ou outra mude um pouco o conteúdo, o foco, né? Tem faculdade que foca mais na parte estrutural, tem faculdade que foca mais na parte de geotecnia, mas aqui a gente vai ver todas as matérias que são possíveis de aparecer no curso de engenharia civil, inclusive estrutura metálica de madeira. Em estrutura de metálica de madeira, a gente vai aprender a trabalhar com estruturas de madeira e de metal, obviamente, o nome da matéria já está falando tudo, mas fazer estruturas com esses materiais, por exemplo, estruturas de telhados metálicas e de madeira, estruturas de galpões, estruturas de casas, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, a maioria das casas são feitas com estrutura de madeira, algumas com estruturas metálicas. No Brasil, já tem sido utilizado bastante algumas esses tipos de construções. Por exemplo, wood frame, né, que é a construção com madeira. Desculpa aí o barulho que está passando o buzu aqui na rua. E também tem o steel frame, que são as estruturas de metal para fazer casas e, de repente, prédios de pequeno porte com uma certa facilidade e agilidade utilizando a estrutura de aço. Então, sobre o dimensionamento para esses tipos de estruturas e como a gente pode trabalhar com essas estruturas em contrapartida, que a gente normalmente trabalha com estruturas de concreto armado, mas existe esse tipo de possibilidade de trabalhar com estruturas de madeira ou estrutura de aço, ok? De metal. Bom, agora eu vou para as matérias que eu já fiz, né? Por exemplo, pavimentação. Pavimentação, na verdade, é uma matéria que para mim era do oitavo. Então eu já fiz, só que eu fiz no sétimo, eu adiantei essa matéria. Pavimentação, a gente vai ver sobre os tipos de pavimentos. Para uma rodovia, para uma rua, para uma estrada, por exemplo. Pavimentos flexíveis, pavimentos rígidos, pavimentos semi-rígidos, né? Pavimentos, por exemplo, feitos de concreto, que são pavimentos rígidos. Pavimentos flexíveis são normalmente feitos com o CBUQ, que é o concreto betuminoso usinado quente. Tem diversos tipos de pavimentações, então a gente vai aprender a como dimensionar os pavimentos para as suas finalidades, as suas necessidades. Por exemplo, o pavimento de uma rua, de um bairro que passa carro, que passa ônibus, que passa carro, basicamente é diferente de uma rua que vai ser projetada para passar caminhão. Então, tudo isso a gente vai levar em consideração no dimensionamento e no projeto de um pavimento. Então, basicamente é isso que a gente vê em pavimentação. A outra matéria que eu já peguei e que também eu fiz no semestre passado, que é a matéria de tecnologia e processos da construção civil. Na verdade, eu fiz tecnologia no quinto semestre. Tecnologia e processos da construção civil. Então, a gente vai ver sobre os tipos de processos e de tecnologias viáveis e utilizáveis na engenharia civil de construção. A gente, por exemplo, uma casa ela pode ser feita de diversas formas. Pode ser feita com bloco, cimento, areia. Pode ser feito com o steel frame, que nem eu falei. Pode ser feito com wood frame, que seriam casas com estrutura de madeira, estrutura metálica. Estruturas de concreto armado. Pode ser feito as casas com diversas formas, pré-moldadas, né? Já existe muita indústria de fabricação de casas pré-moldadas. Então é um leque bastante grande e a gente vai ver um pouquinho sobre essas tecnologias da construção civil. Bem, a outra matéria que eu já fiz também e que faz parte atualmente da grade do oitavo semestre é a matéria de orçamento e controle de custos, onde a gente vai estar fazendo projetos, vamos dizer assim, de orçamento. Toda empresa precisa ter um orçamento e se enquadrar nesse orçamento para que seu projeto seja viável, seja possível de ser feito, né? Por exemplo, a gente vai fazer uma casa, a gente tem que saber quanto custa cada material. Então, basicamente, a gente vai aprender a orçar e quantificar esses materiais e enxergar a obra acontecendo, mesmo que ela não esteja acontecendo,
mas para que a gente possa tomar as decisões corretas na hora de orçar para uma construção. Então, pessoal, essas são as matérias do 8º semestre do curso de Engenharia Civil, né, na grade da minha faculdade. Como eu já disse, pode ser que na sua faculdade seja antes, seja depois, mas provavelmente são matérias que vão fazer parte do seu curso. Eu quero te pedir que você se inscreva no canal, curta o nosso vídeo, compartilhe se você gostou com seus amigos, né? E se você quiser, você pode me seguir no Instagram ou mandar mensagens, né? Coloca aí, comenta aí qual é a matéria que você está pegando, se você já pegou, ou qual é a sua dúvida, né, em relação a essas matérias, que eu vou ter o maior prazer de te ajudar. Também eu tenho um e-mail, né, que está aparecendo aqui agora. Você pode mandar sua mensagem também para mim por e-mail. Então, até mais e fiquem com Deus. Fui!